Trataremos hoje de um assunto um tanto quanto polêmico. Afinal, o castigo de Deus passa para os filhos? O texto para a nossa meditação está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, versículos 7 a 10. O texto diz assim, na versão Almeida século 21. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações, dos que me amam e guardam os meus mandamentos. O texto aqui de hoje, na verdade, é uma repetição de um texto que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 6. Né? Assim como aquele texto lá de Êxodo trata dos 10 mandamentos, aqui também está dentro da lista dos 10 mandamentos. Mas, como eu já anunciei, o meu ponto de destaque não é exatamente o que este mandamento está falando. O mandamento está falando sobre, ou contra, né, a idolatria. Aqui está muito claro o objetivo do mandamento. O objetivo é mostrar realmente que a idolatria é um pecado gravíssimo diante de Deus e Deus não tolera isso. Mas o destaque que eu quero dar é a má interpretação de alguns leitores em cima do versículo 9, quando tem aquela parte ali que diz, sou Deus zeloso, eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Lá em Números também aparece este dito, né? Castigo a iniquidade ou pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Hein? Bom, isso é simplesmente assustador, desesperador. Inclusive, eu tenho confirmado isso na prática. Eu tenho encontrado pessoas desesperadas por causa de uma má interpretação, um mau entendimento aqui deste versículo. Por exemplo, após uma palestra que eu ministrei há um certo tempo atrás, uma senhora me procurou em prantos. Por quê? Porque ela estava apavorada. Mesmo sendo uma crente fiel em Jesus Cristo, sabia que já estava perdoada, ela sofria pensando que os filhos pagariam pelos pecados terríveis que ela cometeu lá no passado. E não eram poucos, com certeza, como todos nós temos pecados terríveis lá no passado. Bom, então é preciso levar em consideração aqui pelo menos 3 coisas. Né? O que eu chamo de contexto geral, a Bíblia toda. Ver o que a Bíblia toda fala sobre este assunto. E lá em Ezequiel 18, 20, há uma declaração que, uma coisa muito assim, fácil de entender. Uma declaração de que o filho não leva a culpa do pai, nem o pai a do filho. Opa! Então está diferente do que está escrito aqui. Então o que está acontecendo? Estamos entendendo, ou um texto, ou, entendendo mal, um texto ou o outro. E é este que muitos estão entendendo mal. Tem que lembrar, em segundo lugar, que os escritores bíblicos também utilizam figuras de linguagem na comunicação, como nós também utilizamos. Tá? Figuras de linguagem. Então, são figuras que ele está usando aqui, até a terceira e quarta geração. E ainda devemos lembrar que o versículo 9 não pode ser separado do versículo 10, que segue, está imediatamente. É o contexto imediato. Novamente falando sobre isso, né? Inclusive, ele está separado aqui apenas por uma vírgula. Da mesma forma, acontece lá em Êxodo capítulo 20. Estas duas partes estão separadas apenas por uma vírgula. Então, nós temos que interpretar em conjunto. Não dá para separar. A primeira parte interpretamos de forma figurada ou literal, e a segunda de forma figurado literal de forma diferente da primeira. Né? Não. Então, irmãos, assim quando Deus afirma no texto que castiga até a terceira e quarta geração,
Ele não está dizendo que castigará até os bisnetos e trinetos, de maneira nenhuma. Se trata de uma figura de linguagem. Inclusive, um pouquinho mais à frente, aqui neste mesmo livro, ele diz a mesma coisa, aí sem usar a figura terceira e quarta geração, mas diz a mesma coisa. Em Deuteronômio 7, 9, até a parte A do versículo 10. Ele diz assim lá no 7, 7, 9. Né? Saberás que o Senhor teu Deus, saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações para os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não é a mesma coisa que está lá no versículo 9, lá melhor, do versículo 10, né? Lá do capítulo 5? É a mesma coisa. E ali também tem uma vírgula e continuando 10. E que retribui diretamente aos que o rejeitam para destruí-los. Ele só não disse que retribui até a terceira e a quarta geração. Por quê? Porque aqui não usou uma figura de linguagem. E lá no outro está usando uma figura de linguagem. Eu ainda lembro de uma expressão lá da minha adolescência, bastante interessante, quando um jovenzinho lá estava nervoso com o outro, né? Um provocava o outro e um advertia o outro dizendo assim, olha, para de me perturbar, para de me provocar, porque senão eu vou te dar um soco que até o teu neto vai nascer torto. Você já ouviu essa expressão? Eu já ouvi. Tenho certeza absoluta que ele não estava imaginando que o neto do outro, né, que ainda era um adolescente nem casado, né, que o neto dele ia nascer torto. O que é que ele está dizendo mesmo? Eu vou te dar uma pancada muito, mas muito forte. Bem, então devemos lembrar, figuras de linguagem dizem muitas coisas. E se entendermos a primeira parte deste versículo aqui como literal, o que não é, também deveríamos entender a segunda, versículo 10, como literal. A segunda parte está falando em bênçãos para 1000 gerações. Então seriam milhares de anos. Alguns defendem aqui que uma geração seriam 40 anos. Então já estaríamos abençoados, né? Os nossos filhos já estariam abençoados por 40.000 anos. Claro que também não é isso. Na verdade, as duas partes aqui são figuras de linguagem. Então, o melhor mesmo é entender o texto como expresso em figuras de linguagem bem conhecidas naquela época, ainda que sejam estranhas para nós em nossos dias. Se são figuras, o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo no versículo 9, eu castigo mesmo. 3 e 4, inclusive 3 e 4, né? O número 3 na cultura hebraica é algo feito com muita força, o 4 é algo completo, 3 e 4 dá o 7, que é o número da perfeição. Ele está dizendo com todas as letras, ainda que de forma figurada, eu sou Deus que realmente castigo. Mas o que é que ele diz na sequência? A minha misericórdia é infinitamente maior, como diz no versículo 10. A minha misericórdia se estende por 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha, o que isso aqui mostra? Mostra que devemos levar Deus muito a sério, porque Deus realmente castiga. Mas, então, não brinque com o pecado, né? Não brinque, seja ele o da idolatria, que está aqui em foco, como o texto aponta, ou seja outro qualquer. Não brinca com isso, ok? Leve Deus a sério. Mas se pecar, se arrependa. Confesse ao Senhor que o Senhor, em sua infinita misericórdia, pode e vai realmente te perdoar. A misericórdia de Deus é muito, muito maior do que a sua ira. Isso é o que o texto está dizendo. Fica com Deus. A misericórdia do Senhor é infinita. Não esqueça.